Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, né, estamos aqui no Augusto César. Hoje a gente está vindo para prestigiar, estamos também sendo prestigiados, nossa irmã Cleide, vem de longe, né, como sempre vocês sabem, vem as três juntas. É o combo que a gente realmente recebeu, né? E a palestra de hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas da erraticidade, é o tema da palestra. E para dar início à nossa reunião, vou ler uma mensagem aqui de André Luiz. Deus não tem religião. Onde houver amor de verdade, consciências iluminadas e caridade, lá estará Deus. Né? E realmente, Jesus quando veio, ele deixou a religião do amor, né? Do amor, da caridade. E quando a gente sai por aí com esse pensamento positivo e distribuindo o que ele realmente quer que a gente distribua, que é essas coisas boas, positivas, realmente a gente está com ele, né? Infelizmente, no mundo está tendo muitas pessoas que parece que não está sem religião, está sem Deus, porque infelizmente está acontecendo muitas coisas que a gente faz assim, meu Deus, por quê? Não é? Mas que pelo menos a gente possa refletir demais, mas que possamos refletir e tentar ser exemplo, né? Porque quando eu mudo, quem está junto de mim vê a mudança também, né? Quando eu estou aqui, vocês estão me ouvindo, quando ela vai ouvir ela. E o que ela falar, a gente tem que fazer o que? Absorver e tentar colocar em prática lá fora, né? Com os nossos. Então é isso. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente vai fazer nossa prece de início. A gente pede para fechar os olhos, pensar em Jesus, para a gente se ligar, né, com o Pai. Senhor, obrigada por mais uma vez sairmos de casa para ouvir, Senhor, Tua palavra. Que a paz e a harmonia que estamos nesse momento sentindo, que o Senhor possa estender para todos os lares vizinhos. Levai também, Senhor, paz e harmonia para os países que estão nesse momento de conflito, principalmente os governantes dele. Que o Senhor possa abençoar o futuro do nosso país, que são as crianças, os adolescentes, e que o Senhor possa abençoar toda a nossa família. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Pode vir, Cleide, até às 9 horas. Aí a senhora faz a prece de encerramento. Certo. Está bom. Apaga. Apaga. Muita paz para todos. Aqui estamos mais uma vez, representando o Grupo Espírita Trabalhadores de Cristo, lá na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Regressando a esta casa com muita alegria, porque bem sabemos da alegria dos que fazem esta casa, em trabalhar, em realizar continuamente os trabalhos ao lado dos espíritos que aqui trabalham, dos desencarnados. Agradecendo ao guia desta casa e aos irmãos espirituais que nos acompanham. E trazendo sempre um abraço amigo e fraterno de todos que fazem a nossa casa espírita, que é o Grupo Espírita Trabalhadores de Cristo. Nós estamos numa época difícil, numa época em que os ânimos estão muito alterados. E nós percebemos com a mídia
nos dizendo o que acontece nos 4 cantos do mundo, nós estamos sabendo de tudo. E muitas vezes ficamos amedrontados. Mas nós já sabíamos disso. Porque na Bíblia tem dizendo que nos últimos dias seria fome, peste e guerra. Aí a gente pensa, por que últimos dias? Aí vem a doutrina dos espíritos e diz, o planeta está passando para a regeneração. A doutrina explica, são os últimos dias de provas e expiações. Os espíritos estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar neste planeta. Então, tudo isso desde sempre foi falado, mas não explicado como a doutrina explica. Agora que a gente está entendendo por quê? A doutrina espírita está para todos nesta época em que estamos, nesse século XXI. Ela está para todos, explicando, orientando, tirando as dúvidas. É só querer, é só buscar uma obra espírita, uma obra que Kardec codificou, qualquer obra mais simples para entender o plano espiritual. A gente passou a vida inteira falando do céu e do inferno. Porém, a doutrina explica. Não há céu, não há inferno, como a gente idealizava, concebia nos tempos passados. Mas sempre houveram os espíritos. Sempre os espíritos estavam a atuar, a agir, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E os encarnados muito mais, porque vieram muitos de outros planetas para povoar a nossa Terra. Então eles agem, sempre agiram. E nós sabemos hoje do que é obsessão. Aí a gente se liga logo nos desencarnados, mesmo sabendo que existe obsessão de encarnado para encarnado. Os irmãos sempre atuaram, não é porque eles estão desencarnados que eles se tornaram santos, puros. Não. Eles continuam agindo. E essa ação deles recai sobre nós. Até mesmo aquele que muito estuda, que busca aprender, que está tentando se melhorar, sofre a ação dos espíritos desencarnados. Ou por acaso uma guerra dessas aí, tem duas, né? 2 guerras atuais, assim, maiores. Ela não tem desencarnados de frente, trabalhando para que elas não acabem, para que desencarnem muitos espíritos que estão ali, para que façam outros milhões e milhões de espíritos sofrerem. Pois a ação daquela guerra chega no mundo inteiro, vai chegar aos poucos. A dor e o sofrimento dos espíritos que desencarnam sem nem saber que iriam desencarnar naquele momento, o medo, o súbito, que pega aqueles espíritos desavisados. Porque mesmo estando no país onde o conflito está acontecendo, as pessoas não pensam que vão desencarnar. É muito complicado. Mas vamos ver o nosso tema, os falsos profetas da erraticidade. Profetas são médiuns, são orientadores, são receptores e transmissores. Aí diz o Evangelho, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade.
Quer dizer, eles não estão, porque os falsos profetas a gente vê na mídia, falando em nome de Jesus, dizendo que aquilo é verdade para conquistar mentes. E por trás, depois das mentes, vem a matéria que esses falsos profetas buscam adquirir. Ele não quer saber se as criaturas que eles arrebanham vão ficar mais empobrecidas, vão passar necessidades. Quer saber disso. Eles querem o melhor para si, para a sua família. Mas esses mesmos já foram desencarnados, já reencarnaram várias vezes, e quando aqui chegaram diante de tantas verdades do Cristo, continuam agindo, sobressaltando as criaturas que precisam de esclarecimento, de amor, o amor que Jesus pregou, que os fariseus não pregavam, que os saduceus não buscavam em compreender os seus irmãos pobres, necessitados, muitos miseráveis mesmo. E Jesus chegou com aquela luz, falando de um amor diferente. Esses fariseus de hoje continuam apenas com a superficialidade dos ensinamentos. Não vão mais a fundo, não adentram nas verdades de Jesus, não querem que o povo saiba de tudo, apenas o necessário, amedronta. E o que os que ainda estão desencarnados também fazem. Amedrontam pastores, aqueles que querem ser mais certinhos, eles colocam obstáculo, amedronta fora do corpo físico, colocam irmãos encarnados para atrapalhar a obra, tentam a desarmonia nas igrejas católicas, mostrando ao povo as dificuldades que aqueles trabalhadores têm como seres humanos. Vem para a casa espírita. Não acontece? Acontece muita coisa nas casas espíritas. Eles tentam desmoralizar. A gente leu numa obra que dizia que o orador, o dirigente da casa, estava sendo perseguido há muito tempo por um obsessor, por um espírito desencarnado. E esse espírito fez de tudo. Trouxe até a primeira namorada dele para assistir reunião. Uma pessoa que ele amou muito, mas seguiu e ele ficou sofrendo. Depois encontrou outra pessoa, casou-se. Trouxe essa primeira namorada, a grande paixão da vida dele. A mulher entrou, ele estava na tribuna. Ela entrou, sentou-se na primeira cadeira. Ele já tinha uma certa idade, mas gelou, ficou perturbado quando viu aquela primeira namorada dele. Para quê? Primeiro, para desestabilizá-lo na casa espírita, no lar dele, porque ele ia ficar pensando, e ela bonita, sorrindo. Trouxe. Isso é uma pequena amostra. Outras obras falam que eles planejam e colocam irmãos para executar aquele planejamento, para destruir famílias. Aí conduz filhas para a prostituição, que hoje a prostituição não é mais aquela do passado. As pessoas estão morando nas suas casas e praticam a prostituição. E destrói aquele lar. Os espíritos mostram uma condição tão boa para aquelas jovens, mas a gente sabe que não é boa coisa. Conduz os filhos, outros homens, às drogas. E o lar fica todo perturbado. Quantos lares a gente não tem conhecimento que tem filhos das drogas?
que perturbam os pais. Tudo isso, ação dos espíritos desencarnados, obsessores. E os falsos profetas, eles não são obsessores? São sim. Eles são orgulhosos, mas aparentam outra coisa. A gente nas palestras escuta de vez em quando irmãos falarem que espíritos chegaram nas reuniões mediúnicas se dizendo Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes. Induziram médiuns e outros até dizem que são Jesus Cristo. Quando percebem a simplicidade, a singeleza daquele grupo mediúnico. Por isso que o grupo mediúnico deve estudar. Acaso os frequentadores devem participar dos estudos sistematizados da doutrina espírita. Porque, por mais simples que a pessoa seja, ela vai aprendendo com o diálogo nos estudos sistematizados. Para não cair em emboscadas desses falsos profetas. Muitos são brincalhões, zombeteiros, debochados. Outros são terríveis mesmo. São criaturas muito más, que se comprazem no mal, que acha bonito você não vir mais. Hoje você é vice ou dirigente, ou coordena um grupo de crianças, ou de gestantes, ou ajuda na sopa. Aí amanhã você não vem mais. Ou coloca você em outro grupo, aí depois você diz ali não é bom. Aí vai para outro grupo, também não é bom. Aí sai mudando. E não se situa em nenhum grupo. Não se fixa em nenhum. Porque nenhum grupo para você é bom. Deixa que os irmãos estão lhe perturbando, lhe atrapalhando tão sutilmente que você nem percebe. Mas a gente pode se preparar e aguardar que eles vão chegar. Estudando, seguindo direitinho, assim, corretamente. Quando tiver dúvidas quanto aos trabalhos da casa, vai buscar na federação, vai buscar aonde você for associado, pede ajuda, lê as obras, não fugir das obras que falam dos ataques às casas espíritas, como aconteceu na Casa Espírita, Diálogo com as Sombras. São obras realistas. E se o trabalhador estiver perturbado, ele vai achar que aquilo não existe. Como muitos ousam dizer, e agora mais que nunca, que colônias não existem. Aquilo foi invenção de André Luiz. E outros dizem mais, aquelas obras de Chico saiu da mente dele. Quantos dizem isso? Quantos dizem absurdos na internet? Senhores de idade, que já estão no espiritismo há bastante tempo, mas estão formulando novas ideias e lançando através da internet, e aquilo pode convencer criaturas que não estão preparadas, estão desavisadas. Mas tudo isso a gente encontra nesse capítulo 21, os falsos profetas da raticidade, falsos cristos e falsos profetas, aí mostra também os verdadeiros profetas. É um capítulo muito bom para a gente se fortalecer. O que é retardar a emancipação da humanidade? O Emmanuel disse que a Igreja Católica retardou a emancipação da humanidade em 500 anos. Foram 500 anos de trevas. Quer dizer, só praticava aquela religião e da forma que eles queriam naquela época. 500 anos. Hoje está mais diferente. Está mais perto, um pouco mais perto de Jesus. Porque naquela época era muita dor, muito sofrimento, inquisição.
muita coisa errada que a gente estuda na escola. Quando chega na parte de história antiga e medieval. A gente sabe disso. E a gente não quer que hoje em dia os falsos profetas atrasem o progresso da Terra. E o progresso da Terra é feito por quem? O nosso progresso, por nós espíritos. Nós temos que progredir, que ser um novo homem. O que é ser um novo ser humano? É não mais agir como agíamos em 2, 3, 4 reencarnações atrás. Não agir mais daquela forma. Mas eu não lembro. Cada um sabe de si. Tem em si as suas vontades, os seus pensamentos, os seus desejos. E se conhece. É porque muitos não falam. Mas todos sabem aquilo que tem de bom e o que tem de ruim dentro de si. E a gente tem que melhorar. Porque Jesus disse que iríamos herdar a terra se fôssemos bem-aventurados. E o que é herdar a terra? É a gente reencarnar aqui, num planeta de regeneração. Aí a gente tem as obras que falam dos irmãos de capela que vieram para cá, exilados, quer dizer, banidos de lá para cá. Porque lá passou a regeneração, já estava num nível bom, e aqui ainda era planeta de primeira categoria. Vieram para cá e sofreram muito. E aprenderam com a dor. Mas não é qualquer dor, era uma dor terrível. Tudo era difícil, se vivia pouco. Hoje se vive mais. Mas na época em que eles vieram, na época dos egípcios, se vivia muitíssimo pouco. Período curto. As doenças não tinham medicação, não tinha tecnologia. Os cientistas praticamente não existiam. Médicos não existiam, eram curandeiros. Então se desencarnava rápido. Hoje a gente está em outra condição, tem que aproveitar, tem que buscar essa evolução, essa condição, porque está tudo às nossas mãos. Só a gente estender a mão, pegar uma obra. Mas eu não enxergo, ou eu não sei ler. Mas tem o celular para ligar para os netos, para os filhos, não tem? Esse mesmo celular serve para ouvir as lições do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, do céu e do inferno, do que é o Espiritismo, das obras póstumas. Tudo tem lá para a gente ouvir. Então não tem desculpas para desencarnar e dizer, eu não sabia que era assim. Eu achava que só era frequentar e acabou-se. Mas não tem que ter a parte do sacrifício? E as provas? É porque está na casa espírita trabalhando, colaborando com a matéria, ajudando a casa espírita, que você não vai ter as provas? Ao contrário, tem que agradecer a Deus por entender essas provas, que antes de estar na casa espírita não compreendia. Antes de buscar ser espírita não compreendia. Achava que eram mistérios. Diziam para a gente, é mistério de Deus. Mas não é mistério. Nem os fluidos, nem os milagres de Jesus são mistério para nós, espíritas. Todos são explicados pelos fluidos que ele tinha e tem, e pelos fluidos que nós temos. As explicações sobre médium de cura, o poder do magnetismo energético que cada um tem, é só querer. Mas para isso tem que se sacrificar. Tem que passar a ter um novo comportamento para poder reter aqueles fluidos bons para doar na hora do passe. Para não ser apenas um passe.
e ser algo medicamentoso para quem precisa. Lançando suas ideias absurdas. Os falsos profetas lançam ideias absurdas. A gente vai hoje numa casa espírita, aí está tudo certo, tudo normal. Aí quando a gente volta, depois de 6 meses, volta no lugar, aí tem um ritual diferente. Aí a gente diz, o que é isso, meu Deus? Que ritual é esse? Que história é aquela? Que a Federação Espírita Brasileira não orienta, a Pernambucana também não, mas tem. Fazem como um círculo em uma oração diferente da prece. Tem que ter a prece inicial, a prece final, um pequeno exórdio e a palestra. Mas se falta alguma coisa, a gente vai procurar se encaixar. E quando a gente vê algo estranho, a gente ora para que aquilo ali não perdure, porque tem influência de espíritos obsessores que está ali modificando, ridicularizando médiuns. Depois de terem feito que seus médiuns os aceitem, eles conquistam os médiuns, os falsos profetas da erraticidade, conquistam os médiuns. Aí o médium diz, estou psicografando obras de Bezerra de Menezes. São mensagens que eu psicografo. Teve um que diz que psicografa, Bezerra de Menezes, numa das palestras nós fomos assistir. E ele disse que psicografa até no banheiro. No banheiro. Ele psicografa. Aí, coisa estranha, né? Chico tinha local certo, a hora certa. Não era em casa, era na instituição espírita. Não era com as facilidades de hoje. Mas não mudou. Aí tem hora certa, momento certo, dia certo. Respeito pelos espíritos. Eles podem, os espíritos encarnados podem tudo, eles estão nos vendo, por dentro e por fora. Pensamentos, o passado, tudo. Aí a gente lembra de um grande orador espírita brasileiro, que começou com a mediunidade aflorada e achando maravilhoso, começou o trabalho, mas chegou o momento do guia se apresentar. E o guia se apresentou, que estava trabalhando com ele jovem. Aí perguntaram, qual o nome do irmão? O irmão disse, Severino. Um nome muito comum na nossa terra, né? Severino. Aí o médium não aceitou esse guia. Desde quando um médium pode rejeitar, renegar um guia? Seguia com ele. À medida que o médium fosse evoluindo, né, as comunicações viriam diferentes, mais aperfeiçoadas. Mas nunca só comunicação do guia. Aqui mais à frente vai falar. Tem médios que só passam a comunicação do guia da casa. De mais ninguém. E esse irmão não aceitou esse guia com o nome de Severino. E ainda disse mais. Está lá na obra, só que essa obra sumiu. Quem tem. Quem não tem, não publicou mais. Aí disse assim, que futuro eu vou ter com um guia chamado Severino? Como que eu vou chegar no Brasil inteiro? A gente sabe que nordestino é perseguido, se debocham dele, que os nossos nomes, Raimundo, Severino, Severina, são ridicularizados. Mas é um guia. Ele não se preocupa com nomes pomposos, bonitos, europeus. Ele se preocupa com isso, não. Ele quer trabalhar, porque ele também quer evoluir. Aí o que aconteceu? Aí disse mais,
Chico tem um guia com o nome Emanuel. Não é Manuel, é Emanuel. E eu vou ter um guia chamado Severino? Quero não aceito. A gente não já viu, a gente não vê na televisão os pastores ensinando ao povo e o povo fazendo. Senhor, eu não aceito essa doença. Senhor, faz parte da prova. Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou passando. Exigindo de Deus um comportamento, algo para ele diferente, né? Porque ele está sofrendo. Aquele que nasceu com mãos de lagosta, agarradinha. Ele gritava, Senhor, eu não aceito esse defeito. Aí depois a filha nasceu do mesmo jeito. Aí ele disse, Senhor, minha filha não. Eu ouvi ele dizendo isso. Quer dizer, o irmão fez a mesma coisa. Disse que não queria Severino. O guia, como tinha que trabalhar e tinha pena daquela criatura, ele tem um canal bem aberto. Fizeram no plano espiritual a reunião e chegaram à conclusão de que iriam dar um nome composto para o meu guia. Aí passou um tempo depois, chegou, o guia voltou. Aí ele perguntou, quem é? Perguntaram, né? Que ele estava incorporado. Quem era aquele irmão? Aí ele disse o nome dele. Em latim, bonito, cheio de S. Era o mesmo guia. E o irmão se deixou levar. Aí ficou famoso, aí era muito solicitado para os grandes eventos em centros de convenções. E não teve ninguém que oriente esse irmão. Por quê? Pelas obras, a gente percebe que os irmãos eram muito simples, muito humildes, que estavam rodeando aquele médico, margeando aquele médico, assessorando. A gente sabe que cada um vem em uma condição diferente. Às vezes vem limitado como prova, para que ele não ultrapasse, não faça coisas erradas com aquela mediunidade. Mas isso não quer dizer que aqueles irmãos muito simples sejam totalmente ignorantes espiritualmente falando. Aí a gente lembra do irmão que está... Como é o nome da obra de André Luiz? Aquele que queimou o pai, não é o nome dele? Ele queimou o pai e queimou a madrasta? Não, queimou o pai para ficar com a madrasta. Esse irmão, Adelino, quando reencarnou, né, fez todos os erros, queimou o pai para ficar com a madrasta, ele veio do pai. Ele veio com o corpo todo minando água, aquela água mal cheirosa. Era uma doença dermatológica crônica. Naquela época as pomadas não resolviam. E Adelino era muito simples, mas Adelino tinha conhecimento. E Adelino estava querendo se melhorar. A prova é tanta, na obra Ação e Reação. A prova era tanta que Adelino quando ele ia falar, os espíritos vinham da colônia para ouvir, para assistir, para dar orientação, mais força para ele. Quer dizer, nunca devemos diminuir alguém, porque esse alguém não fala muito bem. Porque se alguém que está aqui, que não fala corretamente, pode estar numa condição de limites. Está limitado. A sua mente só vai até ali, só aprende até ali. Mas para o próprio bem dele. E ele pode ser um excelente trabalhador.
e está buscando e está evoluindo como a Adelina evoluiu. E para melhor iludir aqueles a quem deseja enganar, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam de nomes conhecidos e importantes. Aí a pessoa acha que está passando comunicação de alguém muito importante. Veja que tem muitas comunicações de figuras ilustres do passado, mas de mendigos, de bêbados, que passaram por aqui, é muito difícil ele psicografar. Muitos não querem, não aceitam. São os falsos profetas da erraticidade que espalham as mentiras entre os grupos, que os induzem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com reserva. Aí fica o centro espírita, um querendo ser melhor que o outro. Porque o meu é grande, aquilo ali é pequenininho. E desde quando pequenininho não pode gerar muita energia boa, muito fluido bom. Depende dos trabalhadores, dos frequentadores. Se eles estão trabalhando bem, se as pessoas estão chegando e se aliviando das dores e dos sofrimentos, pelo menos ali, parcialmente, aí já toma coragem para voltar para a reunião, para entender sua dor e seu sofrimento. Esse centro, não importa o tamanho, quantos assentos tem, ou se tem aquelas cadeiras de teatro bonitas, aqueles carpetes vermelhos, aquelas cortinas, tem centro assim. E acham necessário, as pessoas ainda acham necessário que assim seja. Aí esquece que Jesus disse: onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei entre eles. Estarei entre eles e quer dizer o quê? Vou agir para ajudá-los. Então não adianta estar achando que eu achar que a minha casa é melhor que a outra. É diferente, mas não é melhor que a outra. Isso por si só já bastaria para os desmascarar. Se eles começassem a botar na cabeça de um certo grupo espírita: olha, vocês são melhores. Os outros não servem para nada, não. Os outros, aí você percebe que isso aí vem de espíritos muito inferiores. São os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Quando a gente ouve as coisas assim descabidas, vindo de um espírito, a gente já para analisar. E o Evangelho diz: desconfiai, porque não é para chegar e acreditar em todos os espíritos. Cegos são os homens que se deixam cair em tão grosseira mentira. Há muitos outros meios de serem reconhecidos esses espíritos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também racionais. Ora, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Aí, os espíritos explicam que a ciência, o que ela explicar, está explicado. Aí a filosofia vem mostrando os comportamentos, mostrando o certo e errado, como a gente deve proceder, como a gente deve agir na casa espírita e na nossa casa, no nosso lar, com nossos familiares. O nosso guia não vai dar maus conselhos. Quando a gente ouve, vai, sai, desiste, mata. Teu marido está te traindo, mata ele. A gente sabe que não é para o nosso guia. Mas muitos desavisados estão dando ouvido a estes conselhos. E o que está acontecendo? Muitas mortes.
muitos desencargos antes da época, antes do tempo. Por quê? Porque as criaturas não têm Deus no coração. E o que é ter Deus no coração? É buscar entender Jesus, trabalhar com Jesus. Quando for agir como qualquer um no seu emprego da matéria, no seu trabalho da matéria, no trabalho da casa espírita, parar e pensar, Jesus me ensinou como? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E aí? Aí vem o Pai Nosso, com todas aquelas palavras que a gente já sabe memorizar. Que espírita só conhece o Pai Nosso, não renega o Pai Nosso, não diz que é a oração feita, não é. Jesus nos ensinou, e se a gente fizer orar o Pai Nosso pensando em Jesus, vai sentir algo diferente. Aí todos os caminhos são algumas orientações para a gente seguir, para não cair nas tentações, porque as tentações nos rodeiam. Quando a gente chegar ali, para sair naquela porta, eles estão na porta, os obsessores. Alguns ali, outros mais na esquina, outros à distância, ligados na nossa mente. Porque eu estou na casa espírita, eu estou livre de tudo. Não está. Vamos ser assediados. Nós não sabemos o quanto foi designado de prova para a gente, para cada um. E devemos agradecer, por mais pesada que ela seja, porque expiação é muito pior. É dor, é sofrimento, é perseguição. É mente sem funcionar no corpo. O espírito, quando adormece, fica livre, aí ele consegue pensar por ele, mas revoltadíssimo porque gostaria de estar ali na matéria. Outros enlouquecidos, outros já reencarnaram em situações de dor e sofrimento. Aí sim é muito difícil. Mas nós que estamos aqui com a mente boa, trabalhando para adquirir o pão de cada dia, lutando, estudando na matéria, se intelectualizando, que o espírito precisa unir. Em algum momento ele vai unir o intelectual e o espiritual. Hoje ele pode só ter o espiritual, ser um médium sem intelecto, sem o estudo da matéria. Ou só ter o estudo da matéria e não ter a parte espiritual, porque não é que Deus tire a parte espiritual de fulano, não. Ele precisa se querer, você querer, livre-arbítrio. Ele precisa se esforçar para obter a condição de reter fluidos benéficos e salutares, capazes de sanear o ambiente, capazes de medicar os doentes, capazes de explicar e, ao mesmo tempo, distribuir fluidos para quem ouve, para quem assiste os trabalhos na casa espírita. Falamos da casa espírita porque é o nosso lugar. Todos têm a obrigação, mas nós estamos falando do espiritismo, né? Há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se, têm de ser não só muito bons, como também racionais. Eles têm que ter razão no que falam. Não é falar qualquer coisa e a gente aceitar. Passem os tais ensinamentos desses falsos profetas pelo crivo da razão e do bom senso e vejam o que restará. E os espíritos dizem, o que a ciência explica, a doutrina não contesta. Aí, ciência, filosofia e religião. Religião,
que vai religar o homem a Deus. Porque nós somos pessoas que ainda erramos muito. E no passado, matamos, roubamos, estupramos. E era uma prática normal. Matar a sua família, tomar suas terras, tomar sua casa. Roubar diretamente, a gente vê, assaltou, roubou, sim. E antigamente que roubavam os bens para ficarem mais ricos, como se fosse levar aqueles bens quando passasse para o plano espiritual. Não vamos levar nada. Aquilo nós queremos e podemos dar à nossa família uma condição boa. Mas a gente não pode deixar que esses pensamentos atropelem o trabalho da casa espírita. Irmãos que faziam palestras em casas espíritas à noite, não fazem mais. Porque a vontade deles possuírem matéria atraiu irmãos para perto dele, e esses irmãos facilitaram que ele trabalhe pela manhã, à tarde e à noite. Ele está sem tempo de fazer palestra. Quanto mais se estuda para fazer palestra, mais se aprende. E muitos irmãos dizem, eu não faço mais porque eu estou trabalhando muito, manhã, tarde e noite. Eu quero dar um conforto para a minha família. E o conforto espiritual? Quem vai dar? Como é que fica? Se tiver uma companheira, ou um companheiro que vá à casa espírita, que busque se melhorar, que pense nos filhos, bom. E se não tiver? E se não tiver quem se lembre do restante da família? Como é que fica? Só matéria. Aí o irmão trabalha muito, tem bons carros, tem casa boa, tem dinheiro para viajar. Tudo isso afasta o trabalhador, porque ele vai viajar muito, faz uma viagem, depois outra e mais outra. Se vai em casa espírita, que a gente vê o irmão agora, só vai ver daqui a 2, 3 meses. E eu já perguntei, cadê o irmão fulano? Desencarnou? Não, está viajando. Ele viaja muito pelo mundo. E cadê o trabalho, meu irmão? E cadê a casa espírita? Era um médico? É, um médico assiste. Quando ele vem, ele aplica passe, mas ele está viajando. A influência negativa suavemente arrasta para longe da casa espírita. Ele diz, não, mas viajar não é problema não. Não estou fazendo nada de errado. E olha, quando se afasta da casa espírita, já começa a derrocada daquele trabalhador, a cair. Todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas impraticáveis, medidas infantis e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso que está trazendo aqueles ensinamentos. Você, para purificar seu corpo, tem que tomar um copo assim de um chá. Aí você toma o chá, aí você passa mal, vomita, ali está limpando o seu corpo. Você não foi atrás do espiritual? Mas é um processo, a gente ouve isso na televisão. É um processo que você passa meses, um mês lá, na floresta ou numa cidade que pratica essas coisas. É a mesma coisa dos ritos ainda tribalistas de algumas religiões que existem no Brasil. Você se corta, se raspa a cabeça, você faz isso, você faz aquilo, passa não sei quantos dias deitado no chão. Aí pode criticar esses irmãos? Não. Porque existem grupos que dizem que aperfeiçoam o espírito tomando chá. E o chá é alucinógeno, tem plantas alucinógenas, causa alucinação. Espiritismo é claro, puro, límpido.
pouca coisa, não tem os rituais, não precisa de muita coisa, de incensar nada. Por isso que nós estamos na doutrina de luz, que não cobra da gente aquilo que a gente não pode dar, só cobra aquilo que a gente pode dar, porque o Espírito é muito forte, o Espírito é muito inteligente, o Espírito é muito criativo, ele é capaz de criar muitas coisas. Por que ele não é capaz de ajudar a si mesmo? De compreender que tem que fazer sacrifícios. Porque se a gente está numa situação achando aquilo tudo normal, anos e anos, aí quando a gente tem que deixar aquilo, que a gente olha para trás, aquilo não nos faz bem, eu quero me melhorar, é um sacrifício. Eu estou buscando novas ideias, eu venho para a doutrina espírita. Porque lá fora não tem essas ideias. É morreu, acabou-se. Ainda ensina a gente que só tem uma vida. Que você mata, rouba, estupra e depois levanta a mão, está salvo. Deus perdoa tudo. Jesus verteu o sangue para limpar os seus pecados. Aí você pode pecar. E depois pediu perdão, está resolvido. E a gente não sabe quem é assim. E a lei de ação e reação? De causa e efeito. Que nós aprendemos da doutrina espírita. Ela existe. Então, se a gente cometer erros nessa altura da vida, a gente está cometendo o que quer. Está falhando porque quer. Porque a gente sabe que tem uma reação. Para tudo que a gente agir tem uma reação. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo pequeno. Ele faz surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Ora, o que aconteceu na época de Kardec, das mesas girantes e tantas outras situações, surgiram em vários pontos da Europa, da América. Onde tinha pessoas mais ou menos civilizadas, ali começaram a surgirem os fatos mediúnicos. Porque entre os selvagens já acontecia, mas ninguém ia lá pesquisar, catalogar nada. Mas surgiram em vários pontos. Não foi só com Kardec que os médios passaram as verdades dos espíritos. Passaram nos Estados Unidos. Passaram em vários outros países. Para que as pessoas, as verdades dos espíritos tivessem, as pessoas acreditassem que os espíritos existem, que eles sempre existiram, que eles agiam. A própria ciência, na psicologia, fala que a força maior, a atuação de seres fora do corpo, já atuavam, já agiam, já ajudavam a curar, a orientar os grupos. E a gente lembra do tempo dos hebreus, tinham os médios, que eles chamavam de profetas, que orientavam as comunidades para pescar, para caçar, para plantar. Os próprios índios têm os pajés que orientam. São médiuns que estão ali orientando as pessoas. Só que na época dos hebreus, eles eram mortos facilmente. Por quê? Se algum líder, algum rei, algum governador pedisse a ajuda de médiuns, que eles falavam de feiticeiros, e ouvissem algo diferente do que eles queriam ouvir, eles mandavam matar. Então os médiuns morriam muito facilmente por dizerem o que ouviam dos espíritos, e quando agradava estava tudo certo, quando não agradava morria. Repeli todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento.
São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, mas que falam palavras bonitas. Para quê, meus irmãos? Você em dor e sofrimento, em situação de obsessão, de doença do corpo, para que você usar a mediocridade sua, junto com a do Espírito que está lhe orientando, para perturbar esses irmãos? Para que isso? Por que atrapalhar a vida de irmãos que vêm pedir ajuda na casa espírita? Aí você faz uma palestra que ninguém entende nenhuma palavra, que ninguém se coloca dentro daquelas falas. Para que isso? Às vezes o irmão está querendo se mostrar como maior do que é. E não é necessário ninguém ser maior na casa espírita. É necessário ser melhor em atitudes, em compaixão, em caridade. E quem usa de caridade vai ter piedade daqueles que sofrem, dos desencarnados que são trazidos para a casa espírita, como diz André Luiz. Quem quer aprender vai buscar ser útil espiritualmente também. Aí a gente lembra do relato de André Luiz, que diz: caiu um avião e muita gente pereceu. Ele pegou o grupo, juntamente com outros irmãos, o grupo que merecia ser resgatado. Pegou aquele grupo, que os outros iam ser resgatados mais à frente, que ele merecia no momento. Aí levou para a primeira casa espírita próxima do desastre. Levou, chegou lá, procurou os trabalhadores da casa. Não tinha ninguém em sintonia com o plano espiritual na hora da reunião. Ninguém. Um pensava no que ia fazer quando saísse daqui, o outro estava pensando ainda, refletindo no que passou durante o dia. O outro queria que acabasse logo a palestra para ir para casa, para resolver qualquer coisa. Outro ia para a festa. Cada um estava pensando numa coisa diferente. Menos estar com o pensamento aqui. Com o pensamento neste local. Outros vêm, quando vem um palestrante que não versa bem da língua portuguesa, aí fica criticando o irmão, porque o irmão fala errado, ao invés de estar pensando nas vírgulas que estavam erradas ali, por acaso, ele devia estar em oração, pensando em Deus, em Jesus, nos desencarnados que estão aqui. E nele mesmo, que pode ser um desencarnado daqui a alguns minutos. Aí o grupo de André Luiz levou aqueles espíritos para outro centro, que estava aberto naquela hora, e lá também não tinha ninguém. Estavam todos divagando. Aí levou para outro centro, e lá tinha um senhorzinho de idade, que estava com o pensamento em Deus, em Jesus, nos Espíritos de luz. E ele retiraram o fluido dali, aplicaram nos irmãos que precisavam de fluidos animalizados, porque nós encarnados, quando desencarnamos, logo precisamos de fluido de quem está encarnado, para juntar com os espíritos e acalmar aquele irmão, que eles não entendiam que agora era espírito, e que tinha espíritos médicos, enfermeiros, socorristas ajudando. Porque passa a vida inteira com medo de espíritos. E para ser resgatado não vai olhar a religião de ninguém. Se tiver merecimento, vai resgatar. Aí aqueles irmãos são socorridos, levados para um local adequado, que pode ser um posto de socorro,
que fica sobre as casas espíritas, sobre o cemitério também fica. Pode ser levado para outro lugar mais próximo da colônia, do hospital da colônia. Tudo isso nós podemos aprender e nos doar nessa hora que a gente passa aqui. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. As estrelas do Espiritismo quem fazem somos nós. Nós é que, muitas vezes, tem casa espírita que as pessoas olham a escala e dizem: eu vou nesse dia porque eu gosto desse, eu vou nesse dia porque eu gosto daquele. Naquele eu não vou não, porque eu não gosto daquela pessoa. Não gosto da fala dele não. Mas não pense que vem só para receber. Pense que vem para doar. Pense que você vem para doar. E não importa quem esteja falando. Seja a mais simples pessoa da casa, a mais humilde pessoa que de outro centro que vem. Pense assim. Você vai se doar em trabalho. Diferente de você vir só para buscar, para levar para sua família. Quando a gente se doa, a gente recebe. É automático. E Francisco de Assis dizia: dando que se recebe. Motivo legítimo para suspeitar. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo para suspeitar dos espíritos que nos induzem a fazer coisas diferentes e extravagantes. Estais certos de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, excluindo outros. Isso que a gente tem que pensar. A gente, olha, tem, além da morte, tem Matilde, o relato de Matilde, que é uma obra de Divaldo, que fala de Matilde, que era médium da casa há muito tempo, desde jovem, e ela, depois já estava adulta, casada, ela olhava: aquele irmão tem carro, eu não tenho. Aquele irmão tem uma casa bonita, eu não tenho. Eu não vejo, só vejo ele sorrindo, e eu só vivo amargurada, sofrendo, com dor. Quando ela pensou assim, o falso profeta entrou na mente dela e disse: deixa, eles estão bem, estão sorrindo ali de tu. Não era nada disso. Aí ela deixou. Aí ele disse: abre um consultório perto da tua porta. Aí ela abriu. No primeiro quartinho ela abriu um consultório. Aí ele adoecia as pessoas, trazia as pessoas para cá e dizia a ela: diga isso, isso e isso. Aí ela dizia, acertava. Aí as pessoas pagavam e pagavam bem. Aí ela comprou o carro, melhorou a casa, reformou tudo. E desencarnou cedo. Com 40 anos parecia que tinha 60. Desencarnou. Foi sofrer no umbral. Ela via os espíritos em forma de animais correndo atrás dela. Enlouqueceu. Quando foi resgatada, os irmãos chamavam Matilde a louca. Totalmente alucinada. Tomou muita medicação para dormir muitos dias, para ir se acalmando. E a gente vai deixar que isso aconteça? A gente quer isso? Ah, mas eu não sou médium, passo comunicação, mas é trabalhador. Está tendo uma oportunidade maravilhosa. Vai poder, com certeza, ser um bom servidor ao desencarnar. Mesmo que seja para limpar o chão, mesmo que seja para cuidar do mais simples dos simples, do trabalho. Mas a gente tem que pedir aos Espíritos: me ajude, me ajude, me ajude para que eu não pereça, para que eu aprenda, para que eu seja um bom trabalhador, para que eu esteja cada vez mais afinado com os guias da casa, com os mentores. Conversemos com nossos guias.
e agradeçamos a Deus estas oportunidades tão maravilhosas. Chegamos ao final agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e maior, e nesse instante vamos fazer a nossa prece. Vai ter aviso? Bem, como vocês sabem, né? Depois da prece, que a gente possa ficar em silêncio, calmo, porque às vezes faz barulho aqui no passe. Lembrando também que no segundo domingo de abril, dia 12, terá o nosso bazar. Então ainda estamos recolhendo roupa, utensílios que estejam em bom estado. Lembrando também que quem não está seguindo ainda a gente no Instagram, por favor, nos siga para a gente perder os seguidores. A gente não está podendo botar as palestras todas no Instagram. Então, por isso, a gente está agora alimentando o YouTube. Então, quem puder, atrás do YouTube do Augusto César, aí vai lá, dá o like, segue, para a gente ouvir a palestra maravilhosa que tivemos nesse instante. E acho que também estão lá as passadas. Lembrando que sábado, vocês sabem que tem evangelização, né? Mais alguma coisa? Não, né? Acho que é só. Então é só. Então vamos fechar nossos olhos, que nossa irmã vai fazer a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos unidos e reunidos, agradecendo esses momentos em que passamos juntos, falando e agradecendo a Jesus, agradecendo aos Espíritos que guiam esta casa, nosso guia, nosso irmão amigo, que nos orienta. Nós agradecemos por tudo, que as bênçãos dos céus se derramem sobre todos que aqui se fazem presentes e seus familiares. Que os irmãos levem consigo toda a paz, toda a luz que aqui reinou. E assim sendo, agradecendo a Deus e a Jesus, nós devolvemos a palavra à irmã para que ela conclua os trabalhos na noite de hoje, na santa e divina paz do Senhor. Que assim, Senhor Jesus e a equipe espiritual que sempre nos ajuda, que o Senhor também possa levar um abraço fraterno para o grupo Trabalhadores do Cristo e para todos que estão aqui, que leve consigo tua paz, tua harmonia. E assim seja. Assim seja. Tome a sua vida. Obrigada.